Campeonato Pernambucano com 26 equipes? Será, hein? Pelo menos esse é o plano da Federação Pernambucana de Futebol e eu vou contar agora essa história. Então vem com a gente! Fala, meus amigos! Hoje a gente vai trazer tudo sobre o Super Campeonato Pernambucano que a Federação Pernambucana de Futebol pretende trazer aí em breve com 26 equipes. A FPF pretende implementar uma ideia mais ousada para o campeonato estadual. Eles queriam isso já a partir da próxima edição. Na quarta-feira passada, aconteceu o Conselho Arbitral do Campeonato Pernambucano de 2025, que é aquele conselho entre os clubes e a federação para definir também o regulamento. E nesse conselho, a entidade apresentou um novo modelo de disputa de competição com a presença de 26 times em início já em novembro. A ideia da federação é que haja uma mudança em relação à primeira fase do Campeonato Pernambucano, já que essa contaria com a participação de todas as equipes das principais séries do futebol estadual. Além da Série A1, que é a principal divisão, também teríamos no Super Campeonato Pernambucano clubes da Série A2 e também da Série A3, que é o segundo e o terceiro nível do futebol pernambucano. Apenas Sport, que é o atual campeão, Náutico, Retrô e Santa Cruz, ficariam de fora dessa primeira etapa e entrariam na fase seguinte, por serem as 4 equipes mais bem qualificadas no ranking de clubes da CBF dentre as equipes da Federação Pernambucana de Futebol. Evandro Carvalho, que é o presidente da Mentora, já havia falado sobre o assunto em entrevista anterior para o Globo Esporte. Ele disse que a ideia é transformar o Campeonato Pernambucano em uma edição só, sem as suas atuais subdivisões. Todo mundo no mesmo bloco, todo mundo ali no mesmo bolo. A ideia dele é que a primeira fase aconteça entre novembro e janeiro e contasse com a presença dos clubes menores que não estão envolvidos em competições nacionais no período em que geralmente se disputam ali as fases finais da temporada. O Sport, por exemplo, hoje é o único clube que nesse momento está em atividade jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e aí ele seria beneficiado em não entrar na primeira fase. Então, teríamos essa primeira fase com todas as equipes e ao final dessa primeira fase, as 4 equipes que obtiverem a melhor qualificação nessa primeira etapa se juntariam a Sport, Náutico, Retrô e Santa Cruz e passariam a disputar um octagonal em 7 rodadas para ver quem avança para a segunda fase. Essa primeira etapa, esse bolo que vai ter todas as equipes, não tem ainda um esboço de regulamento, ou seja, seriam basicamente 22 equipes que seriam divididas aí para disputar essas 4 vagas para ir até o octagonal final. No octagonal, a ideia da federação é ter 7 datas sendo utilizadas. Todo mundo contra todo mundo em apenas jogos de ida, e aí os 4 principais avançam para semifinais, semifinal e final em ida e volta, ou seja, 7 datas da primeira fase, mais 4 datas do mata-mata, 11 datas no total para as equipes principais de Pernambuco jogando a primeira fase. Isso ia desafogar demais o calendário da federação no primeiro semestre, já que as principais equipes também jogam a Copa do Nordeste. E se você gosta de camisa de time e quer comprar a camisa do seu time preferido, então já clica aqui no comentário fixado ou também na descrição desse vídeo que tem um link, que nele vai ter o nosso link de afiliado para você comprar as principais camisas de time de futebol do Brasil. Então já clica, dá essa moral e vem com a gente. Como dito, esse novo formato levaria o estadual, ou pelo menos as principais equipes do estado, a ter 11 datas jogando, 3 a menos em relação à edição de 2024. Isso significaria uma redução no calendário de jogos das equipes que estariam envolvidas em outras competições, como a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Sport e Náutico, por exemplo, em 2025 estão garantidos na fase de grupos da Copa do Nordeste, enquanto o Retrô e o Santa Cruz vão disputar a fase pré-liminar. O próprio presidente da federação defende a implantação desse novo modelo no Campeonato Pernambucano. Segundo o presidente, esse seria o modelo mais inteligente de campeonato. Ele salvaria os estaduais e alavancaria a Copa do Nordeste, mas seria essencial que esse modelo fosse expandido, não só para a Federação Pernambucana de Futebol, mas como também para todas as outras federações do Nordeste, até para desafogar o regional. Essa foi a palavra do presidente. Se você chegou até aqui e não deixou o like ainda, e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o like. Em outros tempos, outras federações já colocaram os times grandes em fases finais do estadual,
como por exemplo o Campeonato Cearense, que em anos anteriores teve Ceará e Fortaleza só entrando nas fases finais. O Ceará, por sinal, teve um ano que jogou só 2 jogos, entrou logo de cara no mata-mata contra o Iguatu e foi eliminado. Com isso, o Cearense ficou um campeonato deficitário em sua primeira fase, sem interesse sequer da TV. Com isso, os grandes do estado voltaram a jogar a primeira fase do estadual. Mas para o presidente da Federação Pernambucana, se essa fórmula for expandida para os 8 estados do Nordeste, além de Pernambuco, ela pode ser uma etapa embrionária para quem sabe termos uma Série A e uma Série B da Copa do Nordeste. Vale lembrar que o Conselho Arbitral para o campeonato de 2025 ele já foi definido e pelo menos para o próximo ano teremos aí uma competição igual ao que foi em 2024, com as equipes jogando entre si. Depois teremos 6 se classificando, tendo aí primeiro e segundo direto para as semifinais, terceiro, quarto, quinto e sexto jogam ali uma repescagem, passam 2, semifinal e final. Ou seja, para 2025 vai seguir como está e o presidente tem a ideia de levar para 2026 esse novo formato para o campeonato pernambucano. Agora deixa eu opinar. Vou ser bem claro, hein? Isso acaba, pelo menos no meu modo de vista, com as equipes do interior, com as equipes menores. Elas vão deixar de ter ali jogos bem rentáveis contra o Sport, contra o Náutico, contra o Santa Cruz e vão ter que jogar aí essa fase bem mais difícil, que vai ter aí 22 equipes para passar 4, para só então se conseguir passar, jogar contra os grandes. E ainda vai ter o risco de jogar uma partida contra o Sport, uma contra o Náutico e uma contra o Santa Cruz, vai correr o risco de ter apenas uma equipe grande na sua casa, vai ter apenas uma grande renda. Já para as outras equipes, elas vão ter ali campeonatos contra equipes menores, não vai ter nenhum interesse do público geral e vai, de certa forma, também não ter interesse de TV, vai, de certa forma, gerar um prejuízo para essas equipes. Eu, particularmente, prefiro como tá, prefiro aí com todas as equipes entrando já no começo da competição, federações e também a CBF que se virem para montar um calendário. Se quer diminuir, diminui, coloca aí 2 grupos, 22 equipes para passar 4. Eu acho muita covardia com as equipes do interior, com as equipes que lutaram para estar hoje na Série A1, que lutaram, como por exemplo o Jaguar. Todo o trabalho que teve para chegar à Série A e aí vai voltar tudo de novo, todo aquele bolo para tentar mais uma vez se classificar para ficar aí nesse hexagonal, que seria basicamente uma Série A. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí embaixo se você prefere os estaduais no formato que é hoje, 12 datas até 16 em alguns estados, mas todo mundo jogando, ou você prefere um estadual com as equipes menores jogando primeiro e depois entrando apenas na hora da onça beber água as principais equipes de cada estado. Já aconteceu assim no Ceará, lá em 2002. A gente também teve campeonatos assim, onde teve inclusive o Super Campeonato Paulista, quem não lembra, o Ituano ganhou o Paulistão de 2002, depois os grandes entraram e o São Paulo ganhou o Super Paulistão. Então, esse modelo já existiu em tempos atrás, a Federação Pernambucana quer voltar com ele agora, opina, diz aí o que você prefere. Se prefere os grandes entrando na fase final, se prefere todo mundo junto ou um campeonato mais enxuto, com grupos tipo uma Copa, sei lá, grupos de 4 e o mata-mata, para diminuir, para enxugar essas datas. Opina, deixa a sua opinião. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Também, se não for inscrito, já se inscreve. E antes de ir, eu vou estar deixando a nossa indicação de hoje, tá no card de fim de vídeo. E também no link da descrição, já clica na nossa indicação, que é o vídeo que conta a história da equipe do Retrô de Pernambuco, equipe aí que foi campeão brasileiro da Série D. Já clica e assiste também o vídeo. Ele tá passando agora aí no card, clica nele, um abraço e até a próxima.